recebeu chamada, com aquele que vai ter que ir um pouco mais além, com aquele que vai ter que ter uma profundidade maior na presença de Deus. O Senhor foi claro, Ele não vai rejeitar nenhum dos altares que forem feitos para Ele com exclusividade. Você fez de terra, amém, glória a Deus, o Senhor te chamou, você serve a Deus com a sua família, com a sua casa, glória a Deus, pode glorificar o Senhor é com você. A Bíblia fala que Ele vai te visitar, que Ele vai te abençoar, porque você deu exclusividade para Ele, fique tranquilo, Ele não vai fazer nenhuma acepção em relação à sua vida. Mas existe aqui uma palavra no versículo 25, se me fizeres um altar de pedra. Aqui o Senhor já está falando com aqueles que são chamados, escolhidos para irem mais além. É aí que já entra uma exigência de Deus para quem vai fazer o altar de pedra. A primeira coisa que você tem que identificar na sua vida é qual das duas opções que você está. Volto a dizer, Deus está com você do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas se você optou por um dia atender um chamado que Deus te fez, se você optou por um dia colocar a tua mão no arado, se você optou por desejar o ministério, se você optou por servir ao Senhor muito mais além, então agora você começa a entrar numa dimensão de um detalhe específico que Deus vai trazer para você, e aí que você tem que ter muito cuidado a partir do momento que você é chamado por Deus e você aceita a chamada de Deus, porque aí você passa já a carregar uma grande responsabilidade ministerial que Deus te dá, e ela não é brincadeira. O Senhor, Ele diz: e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, e se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Então você que é obreiro do Senhor, você optou por fazer ao Senhor um altar de pedra. Sim? Amém? Você optou. Por quê? É mais exigência. Existem os privilégios? Existe. Mas agora há uma exigência maior para você. E nós vemos na Bíblia o pai da fé, Abraão, especialista em fazer altar para adorar ao Senhor e consagrar ao Senhor. Eu louvo a Deus porque em toda a trajetória de Abraão, quando nós lemos Gênesis capítulo 12, versículo 7, 8, 13... 4 a 18, por fim 22 e 9, quando do sacrifício de Isaque, a cada etapa que Abraão passava, em cada trajetória, aonde, como no versículo 24 fala, todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Então, aonde Deus agia na vida de Abraão e se fazia conhecer Ele a Abraão, ali estava tendo uma celebração do nome do Senhor na vida de Abraão, e naquele momento ele estabelecia um altar para oferecer a Deus, para buscar a direção de Deus. E você que foi chamado na sua trajetória ministerial, quantas vezes, quantas situações em que você teve que buscar a direção de Deus, em que você passou por desafios, etapas da tua vida ministerial, que você estabeleceu lá um altar como Abraão fez, para agradecer a Deus todas as vezes que Deus concedia vitória, para que ele atravessasse para uma outra etapa nova que o Senhor tinha na vida dele. Sabe as lutas que você passa no seu ministério? Sabe as dificuldades que você tem? O altar de pedra tem que estar presente, para que você, diante das dificuldades, possa levar ao Senhor as suas necessidades, a sua dependência de Deus, o seu choro, a sua lágrima, o seu pedido de direção a Deus. Sabe aquelas situações de impossível, muitas vezes, que você passa no seu ministério? Como Abraão, ele fazia o altar para sacrificar ao Senhor, para levar ao Senhor
todas as suas necessidades, e ao mesmo tempo agradecer e adorar a Deus, porque o Senhor foi na vida dele o Jeová Jireh, o Deus que provê, aleluia. Como no momento em que ele foi levar o seu filho para o sacrifício, diante do altar que ele fez. E aqui é que está a diferença. Instituir um altar de pedra não é coisa fácil. Você precisa ter unção de Deus, chamada de Deus, confiança em Deus, submissão a Deus, viver uma vida de temor, de obediência, de aprendizado. É difícil se edificar um altar de pedra, mas você aceitou. E muitos querem viver a facilidade e edificar a Deus o altar. Isso é uma função, isso é uma determinação para a sua vida. Deus não vai fazer isso por você. Isso foi Deus que deu nas suas mãos. E é você que vai ter que colocar essas pedras para esse altar do teu ministério, onde Deus vai dar grandes respostas. Se você quiser um altar de facilidades, as suas respostas também serão, talvez, não tão expressivas. Mas se você se esforçar diante do Senhor, e não procurar o mais fácil, e edificar ao Senhor, conforme o Senhor disse aqui no versículo 25, e se me fizeres um altar de pedra, você já começou a fazer para o Senhor, você tem feito para o Senhor, agora tem todo um esforço, tem todo uma responsabilidade diante disso que o Senhor colocou na sua vida, obreiro do Senhor, para fazer agora, conforme Deus determinou na sua vida. Mais uma palavra para consolar o seu coração: quanto maior for a responsabilidade, quanto maior for a sua perseguição, quanto maior for as suas lutas, quanto maior for os seus desafios, quanto mais intensa for as suas lágrimas, maior será o tamanho da vitória e da bênção que Deus vai fazer alcançar você. Você crê nisso nessa noite? Porque eu creio nisso. Deus me chamou para fazer para Ele um altar de pedra, trabalhar em meio às dificuldades ministeriais. Você está esperando coisa fácil? Espero fácil? Não, não é fácil não, mas Deus está na sua vida, e Deus vai te abençoar. Agora, uma coisa muito interessante, porque eu vejo Deus detalhista. Deus é um Deus de detalhes. Em tudo Ele tem um propósito, em tudo Ele tem algo para nos ensinar, em tudo Ele tem algo para falar conosco. Quando Ele fala, não lavrarás a pedra desse altar, especificamente, que é outro altar, já não é mais um altar comum. Como eu disse, a pedra não lavrada, ela tem significados. Certamente nesses dias alguém já deve ter dito que um dos significados da pedra não lavrada é a simplicidade. A simplicidade com que Deus trata a colocação desse altar de pedra. Porque Deus quer nos ensinar aqui que o obreiro, ele tem que ter simplicidade na sua vida. Uma vez que Deus não aprova ministério de ninguém que vive no altar da vaidade. Deus não aprova. O que é importante é o conteúdo que você tem para oferecer diante do Senhor nesse altar de pedras não lavradas. Isso significa a simplicidade. Você, tendo a simplicidade de Deus na sua vida, você vai longe. Você não precisa se preocupar em pedras lavradas. Você pode ser simples, porque Deus nos ensina como obreiro sermos simples.
Nós olhamos as nossas referências e vemos nelas simplicidade. Nós olhamos aqui na nossa retaguarda e exemplos fortíssimos de como Deus faz grandes coisas através da simplicidade. Se você ler a história dos nossos missionários, você vai ver a simplicidade na vida daqueles homens que Deus usou para que nós hoje estivéssemos aqui na Assembleia de Deus, passando as mesmas coisas que nós aprendemos pela palavra do Senhor e que foram ensinadas por eles. Pessoas simples que malemar sabiam falar direito, mas viviam a simplicidade do Evangelho, sabendo que o mais importante na vida deles era a presença do Espírito Santo no seu ministério. E vivenciar essa simplicidade, porque quem usa o homem é Deus, quem usa a nossa boca é Deus, quem faz a palavra chegar e atingir é Deus, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a tua capacidade pessoal, não são os teus talentos pessoais. É a boca do Senhor que fala na sua boca, é a boca do Senhor que convence através dos seus lábios, é a autoridade de Deus que está sobre a sua cabeça, é o óleo da unção que um dia Ele te ungiu, que faz você vencer e atravessar as dificuldades que você vive no seu ministério. Não fique preocupado quando você está vivenciando as suas etapas ministeriais, em querer ser o melhor. Não fique preocupado em querer se aparecer, não fique preocupado em querer viver o que você não é. Seja você mesmo, seja simples, porque Deus vai te usar do jeito que você é, simples assim. Não tenha medo da maneira que você é. Deus vai botar você nesse púlpito e você vai falar também, e Deus vai te usar também, e o nome dele vai ser glorificado também. Não olhe para uma situação como algo impossível. Às vezes você pensa que é muito impossível você desenvolver algo para Deus, dirigir um trabalho, fazer alguma coisa para Deus, porque você não se julga capacitado. Lembre-se, Deus não está atrás de pedras lavradas, Deus não está atrás de pedras que se julgam capacitadas. Deus está atrás de pedras não lavradas, aonde Ele possa, pelo seu beneplácito, glorificar o seu nome em vasos de barro, e nós somos vasos de barro, aonde o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Eu estou pouco me importando se eu sou conhecido, eu estou pouco me importando se eu tenho qualidades excepcionais. O que me importa é que um dia Jesus me chamou, é que Ele tem compromisso comigo, é que Ele me estabeleceu, e aonde Ele me coloca, Ele abençoa a minha vida, porque Ele é Deus na minha vida. E assim é no seu ministério. Não se sinta inferior a ninguém, não queira ser igual a ninguém. Seja imitador da fé dos nossos pastores, do nosso pastor, isso sim, mas fique tranquilo, você não precisa treinar a pregação, você não precisa ficar ouvindo fulano, ciclano, beltrano, não. Deus vai colocar as palavras dele na tua boca, e do jeito que você é, você vai falar, e vai florescer como a vara da amendoeira, a promessa de Deus na sua vida. Porque o Senhor disse aqui: e virei a ti e te abençoarei, e virei a ti e te abençoarei. Tem muito obreiro que Deus não está falando mais na boca dele, tem muito obreiro que Deus não está usando mais, porque está lavrando a pedra, está querendo colocar a capacidade na frente da chamada, está querendo colocar as qualidades pessoais na frente do Senhor. E aí Deus parou de falar na vida dele, Deus parou de confirmar a vida dele, porque ele lavrou por conta própria a pedra, porque ele queria se mostrar para os outros, ele queria se mostrar um grande pregador, ele queria se mostrar influente em determinados cenários. Deus não aceita isso, você não precisa disso. Davi não lavrou a pedra, Davi continuou fazendo o que Deus mandou, e na hora certa Deus foi a Davi. Deus mandou Samuel a Davi, Davi não foi a Samuel, foi Samuel que foi a Davi.
Continua sem lavrar a pedra, continua confiando, continua na tua simplicidade, porque Deus vai te visitar, foi promessa dele. Fique tranquilo, você não precisa ir até Samuel. Na hora certa, Samuel vai bater lá na tua casa, e se você não tiver, fica tranquilo, aonde você estiver, você vai ser mandado te chamar. Olha, o Espírito Santo está aí no meio, ele está aí falando com você, ele está consolando o coração de muito obreiro hoje, que estava falando assim: Senhor, ninguém me vê, Senhor, ninguém me nota, Senhor, eu nunca vou chegar lá, Senhor, eu não posso. Deus está dizendo para você: continue assim. Quem está te vendo sou eu, quem usa você sou eu. Deus está dizendo para você: quem vai te exaltar sou eu. Quem vai mandar na tua porta determinação para você subir degraus, como eu quero que você suba, sou eu, o Senhor. Deixa teu coração assim, firme na fé com que você foi chamado. Não lavra ele não lavra para agradar outras pessoas não. Deixa ele do jeito que está, porque ele está agradando a Deus. Continua ali, continua nos bastidores fazendo a vontade de Deus. Continua, porque na hora certa Deus vai trazer a luz e vai te abençoar como Ele quer. Tem exaltação para o teu ministério. Deus está mandando dizer isso para você. Eu estou dizendo para você: tem exaltação. Não lavra teu coraçãozinho não. Continua sendo humilde, continua na simplicidade, continua sendo quem você é, continua com submissão, continua orando, continua chorando. Ora mesmo pelo teu pastor quando ninguém está vendo você chorar por ele, porque o Espírito Santo está vendo você chorar por ele. O Espírito Santo está vendo a verdade do teu coração lá no oculto do teu quarto, aonde você anda, e ele tem se agradado da tua oração, da verdade que existe em você, e Ele manda te dizer: tenho ouvido a tua oração, tenho me agradado de ti, e eis que tenho preparado para ti algo novo, que vai atingir a tua vida por esses dias. Um dos segredos é nós não nos preocuparmos. Deus está mandando você descansar. Descansa a tua alma, porque Deus está te assistindo. Como Davi dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Eu já estou vendo lágrimas em alguns olhos aqui, porque sabe quem está falando com você? Não é o pastor Tiago não. Eu estou lá no Triângulo Mineiro fazendo a vontade de Deus, sou servo do Senhor como você, sou conservo do Senhor como você. O que eu estou dizendo é que Deus tem ouvido e visto a sua vida. E aquilo que o Senhor falou para Samuel, Ele repete para você hoje. Quando Ele disse: Samuel, eu não vejo como vê o homem por fora, você está vendo por fora, eu vejo o coração. E o coração é o altar de pedra que você tem se esforçado. Parece que ninguém vê teu esforço, mas Deus tem visto o seu esforço. Fique em paz, homem, fique em paz, mulher. O que importa é você estar agradando aos olhos do Senhor. Não precipite o teu momento, não precipite a tua hora. Você não precisa bater na porta de ninguém para pedir nada. Deus não se esquece. Na hora certa Deus vai usar o teu pastor para se lembrar de você e abençoar a sua vida.
Teu ministério é de quem? É de quem? É do Senhor. Então, se no Senhor obedece aquilo que Deus está te falando, não lavra, não entra na onda de fora, não entra na onda daqueles que estão lavrando pedra, não entra não, fica naquilo que eu tenho te falado, na simplicidade, porque vou te abençoar. Oh glória, oh quantos corações estão pautados na simplicidade hoje, estão aprendendo com Jesus, então continua assim, porque você está agradando o Senhor. Segunda coisa, nós observamos que nós temos que levar isso adiante, porque em Josué, capítulo 8, versículo 30 e 31, olha só como é importante aquilo que nós aprendemos, nós passarmos. Todo obreiro tem que ter o conhecimento das ordenanças de Deus, e para edificar a sua fé, leia suas referências. É inadmissível um obreiro que nunca leu o Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre. E é inadmissível um obreiro que nunca leu Enviado por Deus de Daniel Berg. É inadmissível um obreiro que nunca leu a história do pastor Zé Wellington. E a história dos nossos pastores que também estão retratadas, vários altares que eles já tiveram que edificar, onde passaram, e o memorial do nome do Senhor foi glorificado na vida deles. Se eu pegar o pastor Joel, por exemplo, tem um memorial de um altar que ele edificou lá em Presidente Prudente, e outras mais. Pastor Levi, incontáveis, nós temos referência. E Josué, como aprendiz e sucessor de Moisés, olha o que aconteceu, em Josué capítulo 8, versículo 30 e 31, depois de uma grande conquista, quando ele conquistou Ai, diz a Bíblia assim: então Josué edificou um altar ao Senhor. Por que ele edificou um altar ao Senhor? Porque ele aprendeu com Abraão, ele aprendeu com Moisés, que para todas as situações de luta, de dificuldade, desespero, para onde é que o obreiro vai? Para onde é que você vai na hora que as dificuldades chegam? É para o altar que você tem que ir. Tem obreiro que não sabe disso. Para onde é que você tem que ir? Quando o desespero chega, quando você precisa da direção, aonde? Vai para o altar. Vai para o altar. Olha o que Josué fez, ó. Então Josué edificou um altar, atravessou aquela etapa no altar de Deus. Deus edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. Certamente ele estava lendo aqui Êxodo capítulo 20, versículo 25, a saber, olha só, aqui que está mais interessante: um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera ferro. E ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Ele fez exatamente como Deus ensinou. E como ele era movido por grandes desafios, a Bíblia fala aqui que ele fez um altar de pedras inteiras. Lembra do que eu falei? Quanto maior a tua luta, maior a tua vitória. Quanto maior o teu sofrimento, maior a recompensa. Quanto mais as suas lágrimas, mais vai ser o seu consolo de alegria. Quanto mais você sofre, mais Deus tem galardão te esperando, e vitória te esperando. E a Bíblia fala que ele vai edificar um altar de pedras inteiras, porque como ele queria viver grandes coisas, ele sabia que o esforço tinha que ser um pouco maior. E aqui é uma questão pessoal: o que é que você está buscando diante de Deus? Se você quiser receber mais, vai arrancar um pouquinho de toco. Ninguém quer arrancar toco não, né? Quem quer receber mais,
esperar um pouquinho mais, aonde não tem nada e precisa da sua vida, e você se olha para os lados assim, se vê só muitas vezes. Vai sofrer mais um pouquinho. Não é isso que você quer receber, grandes coisas de Deus? Então põe pedras inteiras. Quem quer receber um pouquinho menos, pega metade das pedras. Glória a Deus! Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso! Aleluia! E Ele coloca pedras inteiras, e Ele destaca aqui, sobre o qual não se moverá ferro, que por mais que a vitória dele foi grande, por mais que Deus exaltou ele naquela etapa, ele continuou dizendo: no meu coração vai continuar a simplicidade de um líder como o Senhor me ensinou. Quanto mais vitória, mais humilde você tem que ser. Quanto mais Deus te exalta, mais você tem que descer. Porque se Deus começar a te exaltar e você começar a lavrar pedra, você vai ser reprovado. Mas se você for posto sobre grandes vitórias e fazer questão de não passar o ferro para lavrar, Deus vai continuar sendo com você cada vez mais. Pega toda a tua vaidade agora, tira. E diz para Deus hoje: Deus, a partir de hoje, eu não vou passar mais o ferro, eu não vou passar mais o buril, porque o Senhor assim tem me ensinado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa desse detalhe que Deus nos traz, esse aprendizado, é que pedra não lavrada simboliza a durabilidade, a permanência. Deus não se agrada de ministério que não é permanente, de obreiro com duas palavras. A partir do momento que você constrói, você aceitou a segunda opção, porque você é obreiro do Senhor, e você edifica a Deus um altar de pedra. O Senhor diz: e se você me edificar um altar de pedra? Você aceitou quando você recebeu a chamada de Deus e aceitou o compromisso do ministério. Significa que a tua escolha, ela tem que ser para sempre. Significa que o teu sim para Deus vai ter que continuar sendo sim enquanto as tuas narinas respirarem. Seja em sofrimentos, seja em alegrias, seja em dores, seja em angústias, seja em enfermidades, o teu sim tem que ser por todos os dias da tua vida diante do Senhor. E você tem que ter essa permanência diante do Senhor. É durar para sempre. É não mexer nessa estrutura que Deus colocou na sua vida. Ela não veio de você, ela veio das mãos de Deus. Aleluia. Levíticos 6 e 13, versículos anteriores falam sobre a necessidade de se pôr a lenha no altar. Ou seja, nós temos que afirmar diante de Deus constantemente o nosso sim para o chamado. Quando vem a luta e você quer desistir, e passa às vezes pelo teu coração, você tem que reafirmar, você coloca a lenha. Porque a Bíblia diz, Levíticos 6 e 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Está falando sobre a permanência, sobre o sim, sobre um propósito do qual você não pode mais regressar. É para frente que você tem que olhar. É como o apóstolo São Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim.
Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seu ministério não pode ser por um momento apenas. Tua vida não pode ser uma vida de instabilidades. Há pessoas te olhando, há uma igreja te olhando, há pessoas sobre a sua liderança. E se as pessoas olharem para você e verem instabilidades na sua vida, no seu coração, elas vão ficar sem referência. E você precisa permanecer como a simbologia da pedra, que ela é permanente. Salmo 19, 7, em seguida ele diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só como Deus é maravilhoso. Quem é que dá sabedoria para você que é simples? Deus. Tua sabedoria vem do alto, e é isso que ninguém consegue entender. Como uma pessoa simples como você, como eu, consegue ter direções extraordinárias para determinadas situações. Por quê? Porque não vem de você. Você continua simples, meu irmão. Você continua simples, minha irmã. Mas a Bíblia diz que a tua sabedoria vem de Deus, porque Ele dá a você que é simples. Continuando, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, o que goteja dos favos. Então, continua tendo essa permanência, essa simplicidade, porque existe um diferencial na sua vida, principalmente quanto àqueles que dirigem trabalhos. Eu digo isso porque vocês sabem muito bem, é só a graça de Deus. Você tem que falar na terça-feira, muitas vezes tem que falar na quinta-feira, domingo, na escola bíblica dominical, e só a graça do Senhor na sua vida, fora os demais trabalhos que você tem que atender. Mas nessa tua simplicidade, Deus vai continuar te dando sabedoria, porque a tua sabedoria, ela vem do alto. Alguns passam às vezes na igreja e ficaram às vezes vários períodos sem pregar, ou pregaram uma mensagem já em vários lugares que ninguém sabe. Ele vai ali e dá as rajadas dele, e todo mundo se encanta às vezes com aquilo. Mas a verdade é que na sua vida Deus fez o altar, você construiu o seu altar de pedra para ser permanente. Então, diante disso, como Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça. Se você precisar falar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, Deus vai continuar colocando palavras na sua boca. Mas, avançando um pouquinho mais, as horas voam. Se preocupamos hoje com novidades e com inovações, mas temos que destacar que a novidade de Deus é vivenciar o que Ele já estabeleceu para a igreja e para o obreiro, ou seja, é o propósito inaugural de Deus. Somente Deus tem a legitimidade de trazer a novidade. E o que é a novidade de vida que nós vivemos todo dia? Essa novidade é esse livro, onde Deus já estabeleceu as verdadeiras novidades. A essência e a legitimidade de Deus para estabelecer estão contidas na sua palavra, nesse livro santo. Ou seja, quando nós percebemos Deus dizendo, Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova, e agora está saindo a luz, porventura não percebereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Ou seja, só Deus tem a legitimidade de estabelecer a novidade, e Ele já o fez. Tudo já foi feito, tudo já foi criado por Deus, diante da novidade da palavra que o Senhor traz para a nossa vida.
essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos renova, essa palavra que nos restaura, essa palavra que nos lava, essa palavra que nos limpa, essa palavra que abre os nossos olhos, essa palavra que nos faz ouvir, esta palavra que é a bússola para a sua vida, e a bússola para o teu ministério, e a bússola para a tua casa. A novidade, a direção já está aqui estabelecida. Essa novidade, ela é autossuficiente para a igreja. Em São João, capítulo 20, 22, o Senhor Jesus, havendo dito as suas palavras, assopra sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, qual é a maior novidade da igreja? Eu não estou falando de inovar. Qual é a maior novidade da igreja recebida através do Senhor Jesus? O Espírito Santo. Ele é a novidade da igreja e do ministério. É o poder dele, a graça dele, a manifestação dele, a cura dele, os dons dele, os frutos dele. Aleluia. Você tem toda a novidade de Deus no Espírito Santo. O que passa disso já é inovação. O Espírito Santo é insubstituível, ele já é a nossa essência, dada pelo Senhor. Temos que ter cuidado, porque o que passa daquilo que Deus já trouxe na sua palavra, e nós lemos aqui referência que já nos reportaram, desde Abraão até Josué, e assim vai pela Bíblia toda, o que o Senhor já trouxe. Nós temos que nos preocupar com as questões da inovação, porque aqui que mora o perigo, é esse ponto que derruba pastor e derruba ministério. E vocês sabem que quem foi o primeiro inovador da história? O primeiro inovador da história foi o próprio Satanás. Ele quis inovar aquilo que Deus já tinha feito. Se você ler lá em Isaías 14 e 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui já está o primeiro inovador, que quis pegar as coisas estabelecidas por Deus e fazer diferente. Não queira fazer diferente aquilo que Deus já estabeleceu. Toma cuidado com televisão. Toma cuidado com as madrugadas que você assiste. Toma cuidado com o neopentecostalismo que você está vendo, de igrejas abarrotadas de pessoas, e você está vendo coisas que são inovações, que não estão pautadas pela palavra de Deus, e são verdadeiros inovadores. E onde há inovadores, há um grande e seleto público buscando inovações, mas a essência, eles não querem viver, não estão pautados nela, que é a essência da palavra de Deus. Lá eles não ensinam que você precisa crucificar o velho homem, descer as águas do batismo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, converter-se dos seus maus caminhos, apresentar frutos de arrependimento, e pelos frutos ser conhecido do que você faz para Deus. São apenas receptores, mas não são pessoas que dão frutos, e o Senhor Jesus disse que nós temos que dar frutos se nós estamos nele. São inovações. E o próprio Satanás foi o primeiro inovador. Se você vê de inovações e consultar 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar do rei Uzias, quando ele quis inovar, quando ele se torna um homem poderoso. A Bíblia fala que aí o seu coração se exaltou.
Lembra que Josué fez um altar de pedras inteiras, mas ele fez questão de não passar o buril nas pedras, ele continua sendo humilde. Uzias não. Uzias exaltou seu coração, a Bíblia diz que ele se corrompe, comete transgressões contra o Senhor, entra no templo, queima incenso do altar, quis inovar. Se eu sou rei, eu posso tudo agora, eu tenho poder, eu vou entrar lá no templo, vou oferecer incenso no altar. O que ele quis fazer? Ele quis inovar, ele quis criar outras coisas. Deus não precisa de nenhum coadjuvante com ele. Deus é Deus e a sua glória Ele não dá a ninguém, é só dele, é só para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele é a glória e todas as coisas eternamente, amém? Deus não aceita. A Bíblia fala que o sacerdote Azarias entra após ele, orienta os sacerdotes do Senhor, se opõe a Uzias, dizendo: a ti, Uzias, não compete queimar incenso ao Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. E naquele momento que ele comete aquela transgressão, ele se indigna, e o Senhor o põe as mãos e ele se torna leproso, e a lepra consumiu a vida dele, porque todo inovador está leproso. Todo inovador, se você olhar a vida dele, está sendo consumida aos poucos pela lepra. A lepra da desobediência, a lepra da vaidade, a lepra da autoexaltação, está sendo consumido, assim como foi consumido Uzias. Jamais permita o seu coração ficar leproso diante do Senhor. A fonte dos inovadores não é a palavra de Deus, e sim criações pessoais para gerarem efeitos modificativos, onde querem contextualizar a igreja ao mundo. A igreja, ela não vai ser contextualizada ao mundo. A igreja permanece a mesma, firmado sobre a rocha que é Jesus, o qual as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia. Para adiantar, Eclesiastes 3:14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Não precisa acrescentar o que Deus já fez. Deus já fez para durar eternamente. Não acrescente nada. O autor está dizendo: nada se lhe pode acrescentar, nada também se lhe pode tirar. Não tire, não ponha nada naquilo que Deus constituiu. É isso, diz o texto, Deus faz para que os homens temam diante dele. Oh, glória a Deus. O Senhor não precisa da ajuda de mundanismo, de nada por aí. Fique tranquilo, não desespere. A congregação vai crescer com a mesma receita que os nossos missionários nos ensinaram, com um panfleto na mão, um folheto na mão, dizendo e evangelizando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É com essa mesma receita que a tua igreja vai crescer. Esses dias eu fui numa igreja, eu sou presidente de um conselho de pastores, e eu tenho que ir em várias igrejas. Eu tomei um susto. O pastor pegou um chifre e começou a apitar o chifre lá no fundo da igreja assim. Eu falei: Jesus, tem misericórdia do que eu estou. Temos que ter cuidado, irmãos. O que vai salvar é você continuar na posição, não lavra a pedra não, ora, trabalha, jejua, suporta, permanece, fica firme até o fim, e no momento certo você está plantando.
Deus está regando através do Espírito Santo, e na hora certa, Deus vai dar o crescimento no teu ministério, na igreja que você dirige. Não lavra o buril, não passa o buril. Para terminar, o obreiro inovador, ele é tendencioso, ele não prospera em nada que ele faz. Nós devemos aprender no que nós, permanecer no que nós aprendemos. Como nós ouvimos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 11, 23 e 15, 1 e 2, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Essa é a nossa mensagem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Não tem segredo, não tem inovação, não tem mais nem menos. Ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Para acrescentar o quê? Essa é a mensagem que você tem que pregar. Paulo disse em 15, 1 e 2 de 1 Coríntios: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. É a simplicidade do evangelho. Não queira ser demais. Tem dia que você vai pregar e não vai acontecer aquilo que você espera, porque Deus te usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Quantas vezes Paulo pregou e não aconteceu nada? Você lembra de Eutico dormir na mensagem do apóstolo São Paulo? Então, se alguém dormir na sua mensagem, você não é melhor que Paulo não, viu? Para de se crucificar, irmão. Se aquele dia você volta descontando na tua esposa que você não pregou bem no culto, volta embora, e a esposa ouvindo um monte de desaforo, só porque a mensagem que ele pregou, ninguém deu aqueles glória a Deus, ninguém falou línguas estranhas. Você não é melhor que o apóstolo São Paulo, meu querido. Fica aí tranquilo, não lavra a pedra do seu coração não, porque Deus vai te usar conforme a vontade dEle. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O inovador, ele não tem temor dos que foram constituídos para constituir. Permanece no que você aprendeu. Quando nós lemos 3 João, você vai ver que todo inovador tem uma característica: ele não respeita, ele não tem temor pelos que foram constituídos para constituir. João, quando se refere a Gaio, ele fala com prazer de Gaio, ele fala, deseja saúde para Gaio, ele fala que ele está feliz por ouvir elogios de Gaio, o testemunho da igreja em favor de Gaio. Sabe como Gaio obedeceu a instrução? Porque Gaio foi ungido, por quem foi instituído para poder ungir. Aí fora tem muita gente se ungindo, mas não é assim. Nós somos ungidos por quem foi constituído por Deus para nos separar para o ministério e para nos ungir. E temos que seguir o exemplo de Gaio. Gaio não era inovador, mas tinha um ali que era inovador. Gaio obedecia, Gaio permanecia, porque o apóstolo João tinha instrução sobre a vida dele, tinha imposto as mãos, tinha consagrado a vida dele, ele permaneceu. Glória a Deus, porque aqui está cheio de Gaios, para a honra e para a glória do nome do Senhor, obedientes a Deus, ao ministério, ao seu pastor, mas sempre tem um Diótrefes, que é aquele obreiro inovador, que quando João não estava, lutava contra João, lutava contra Gaio. João determinava que se recebesse os missionários com hospitalidade, recebesse as pessoas que passavam ali com a carta para fazerem a obra de Deus, enquanto esse Diótrefes
falava o contrário. Ele se reunia com um grupinho lá na igreja e falava: olha, nós não temos que obedecer esse negócio não, porque eu aqui que estou fazendo o trabalho, sou eu que estou cuidando aqui de vocês, sou eu que sou o pastor presidente de vocês, e portanto, todos que virem da parte de João, nós vamos expulsar. E ele expulsava da igreja. E João disse para Gaio: permanece naquilo que você aprendeu. Irmãos, eu estou encerrando. Está cheio de diótrefes por aí, viu? Cheio de diótrefes que fala mal do seu pastor, em grupos fechados. Quando vê alguém falando contra o pastor, vai lá e ao invés de falar: não fala do meu pastor não, porque ele é um homem de Deus, que Deus constituiu. Sabe o que ele faz? Ele se inspira em diótrefes, ele vai lá e ajuda a pessoa a falar mal do seu pastor. Tem diótrefes por aí, irmãos. Diótrefes que fala mal do nosso pastor muitas vezes aqui. Só que tem uma coisa: permanece na bênção. Diótrefes não permanece, porque Deus não está com diótrefes. Deus está com aqueles que aprendem aquilo que recebeu e passam a instrução como receberam da parte de Deus. O último versículo, Josué 1:7, para a sua vida. Diante de tudo que nós aprendemos, tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Não te mandei eu? Esforça e tem de bom ânimo, não temes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus abençoe. Deus, aleluia. Quantos têm ouvido a voz do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Cada dia, cada noite, temos aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus para as nossas vidas. Nosso coral vai louvar a Jesus. E quero já avisar os irmãos que amanhã nós estaremos recebendo aqui pastor Derivaldo Venâncio Tavares, da nossa igreja, congregação, lá de Igarapava. Quase que não sai. Já ia sair Tuiutaba, é Igarapava. Igarapava, São Paulo. Nosso irmão Derivaldo. E a participação do coral e da banda do Jardim Novo Horizonte. Os irmãos que ainda não têm aquele livro do pastor Joel Amâncio, cujo título do livro é Um Ministério Frutífero. Eu mandei deixar uma caixa ali. Já está aí, irmão? A caixa? Está aí? A caixa já está ali. Aqueles irmãos que ainda não têm esse livro, hoje vão ter uma bênção. Pode passar lá e pegar um livro, tá bom? É um livro do pastor Joel sobre o ministério frutífero, tá certo? É um presente para você que veio hoje aqui. Nos outros dias eu não fiz isso não, só hoje. Não sei se vou fazer outro dia, tá certo? E convido a todos os irmãos a estar aqui amanhã para continuarmos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Tiago ali em Uberaba. Orem pelo pastor Tiago, a sua esposa, a irmã Lívia, sua família, nossos filhos que estão ali em Uberaba, irmãos. Ali é o trono de Satanás. Ali em Uberaba tem mais de 3.000 centros espíritas. Ali tem a adoração
viu? Adoração daquele senhor Chico Xavier. Tem lá o altar dele lá, entendeu? E por aí vai, e outras coisas mais, entendeu? E o inimigo não gosta que se pregue o evangelho lá não. E portanto, a guerra é tremenda, irmão, é terrível. Então nós temos que cobrir a igreja ali, os irmãos ali, os obreiros, com as nossas orações, diariamente, para que sejam protegidos debaixo da potente mão de Cristo Jesus. Portanto, nosso coral louvando a Jesus, e já estaremos encerrando a nossa reunião. Espera para sair depois que encerrar, viu, irmãos? Depois que encerrar, você sai. Pode louvar Jesus, meus irmãos. Oh
Enfim, vamos descansar, irmãos. Salvos além do rio. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos colocar-nos em pé nesse momento para orar. Convido o pastor Moisés. Moisés, chega cá para fazer esta oração. O diácono irmão Edilson, congregação do Belinha 2, roga a oração da igreja, pois não está passando bem de saúde. Então vamos orar pelo nosso irmão Edilson, lá, diácono na congregação do Belinha 2. Nosso irmão Moisés pastoreia a igreja lá no município de Santa Gertrude, né, Moisés? Graças a Deus, né? Então, após a oração, pastor Joel Amâncio estará nos dando a bênção final. Estaremos aguardando todos os irmãos amanhã, em nome de Jesus. Todos. Agradecemos a banda lá de Engenheiro Coelho, coral. Que Deus abençoe. Vocês cantaram muito bonito mesmo. Afinadinho, a banda. Só não gostei desse negócio de preto, viu, Joãozinho? Esse negócio de preto, tudo de preto. Ainda canto o hino além do rio, além do rio. Esse negócio é meio complicado, hein? Né? Pior se fosse vermelho, né? Se fosse vermelho, aí ia ficar mal para o nosso lado, né? Graças a Deus. Pastor Moisés. A paz do Senhor, amados irmãos, oramos. Deus eterno, em nome do seu Filho Jesus Cristo, te louvamos, ó Pai, por este momento que estivemos aqui, aprendendo a Tua palavra, que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que nós possamos, Senhor, tudo que nós ouvimos colocarmos em prática. Também oramos pelo nosso pastor Levi, Senhor, a pastora Tânia, pastor Joel Amâncio, a cada filho teu que está aqui, que eles possam retornar para as suas casas, na sua santa paz, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um.